Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu vou falar um pouco sobre o ouro e a prata. Bem, a inspiração para esse vídeo veio da leitura do livro A Psicologia das Cores, da autora Eva Heller. E nos dois últimos capítulos ela aborda as questões históricas envolvendo o ouro e a prata. Bem, eu vou dar uma passada rápida sobre esse tema e abordar um pouco outras coisas que esse livro me fez pensar. E como entender essa questão do símbolo envolvido no ouro e na prata nos ajuda a entender muitas questões da vida. Bem, o ouro sempre foi um metal considerado valioso em todas as épocas, por todos os povos aí que o conheceram. E apesar de ser um metal macio, que no seu estado puro é um pouco difícil de se usar, de trabalhar, porque é um metal macio, ele pode ser usado em forma de liga para moldar objetos, né? Para fazer joias, para fazer, enfim, talheres, troféus, medalhas, enfim, é possível trabalhar a partir da liga. Mas o valor do ouro não está apenas nessa questão dele ser usado, poder ser trabalhado, né? E sim, numa característica física que é única. Primeiro, o ouro ele é brilhante e radiante como o sol. E isso sempre foi considerado, né, uma questão importante dos metais. Se pararmos para pensar, a maioria dos metais tem um aspecto acinzentado e o ouro ele é o único que tem esse aspecto, vamos dizer assim, mais brilhante e dourado. Apesar de existirem metais aí semelhantes ao ouro, para quem conhece melhor sabe que existe o chamado ouro de tolo, né? Que engana quem não conhece o ouro, porque tem outras propriedades além da cor e além da sua maciez ali na hora de trabalhar. Na verdade, outra característica muito importante do ouro é a sua durabilidade, porque um objeto feito em ouro, ele não se deteriora, ele não perde sua elegância, não perde sua aparência e mantém ali aquelas propriedades como se ele tivesse sido acabado de ser feito. Portanto, uma escultura, um talher, uma medalha feita em ouro mantém as mesmas características. É claro que pode sofrer ali sujeiras do ambiente ao longo do tempo, mas basta uma ilustrada e uma limpeza rápida, ele se torna igual ao mesmo momento que foi feito. Então veja, o ouro com essa característica sempre fez as pessoas perceberem que existia algo de imutável nele. O ouro, portanto, sempre foi usado como aquilo que é eterno. O ouro, portanto, sempre foi símbolo da eternidade. Bem, não é à toa que muitas vezes ouvimos falar em regras de ouro, como por exemplo, no cristianismo nós sabemos que tem uma regra de ouro que nosso Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, onde ele diz que aquilo que quiserdes que vos façam, fazei vós também. E essa é a regra de ouro no cristianismo. Bem, e porque é uma regra de ouro, significa que ela não muda e não vai mudar. Pitágoras, filósofo e matemático da antiguidade, escreveu o seu famoso Versus Aureus, ou versos de ouro, que são aqueles versos que para ele eram considerados também eternos. Veja que o ouro tem essa característica de fazer as pessoas pensarem e observarem a eternidade. Enquanto a prata, ela é sempre associada ao segundo lugar, porque toda vez que pensamos em prata, pensamos imediatamente no ouro, e portanto a prata está em segundo lugar. Bem, apesar dos outros metais também
terem ali a mesma tonalidade, a mesma cor da prata, a prata acaba sendo um metal muito valioso e tem também esse aspecto simbólico, mas diferente do ouro, ele é relacionado à mudança. Porque a prata também pode ser usada para fazer peças decorativas, fazer joias e tudo mais, mas ela exige que você faça um polimento, exige que você esteja sempre ali limpando e tudo mais. E também é um metal mais leve que o ouro. Não muito mais leve, mas mais leve que o ouro. E portanto, na história aí das civilizações, sempre foi tratada como um metal mais leve. Apesar de não ser tão leve, talvez em relação a algum outro metal. Bem, então vejamos. Enquanto o ouro é considerado o primeiro lugar, aquilo que é mais valioso e que representa o que é eterno, a prata, ela representa o segundo lugar e, portanto, aquilo que é passageiro, aquilo que muda, a mutabilidade. Bem, prata também é a lua, que nós vemos que muda de fase ao longo do mês, diferentemente do sol, que sempre nasce e se põe da mesma forma. E aí nós já vemos uma questão interessante desse aspecto simbólico do ouro e da prata. Bem, já vimos aqui que o ouro representa aquilo que é eterno e que a prata representa aquilo que muda, a mudança. Portanto, nós poderíamos aqui extrapolar um pouco esse raciocínio que a autora esclarece perfeitamente no livro e acrescentar um pouco mais. Eu diria, inclusive, que o ouro ele representa aquilo que é eterno e nós podemos entender que tudo aquilo que está na eternidade está fora realmente desse mundo que é um mundo de mudanças. O nosso mundo, a nossa vida cotidiana é o mundo da prata. É um mundo onde tudo muda. É um mundo onde as pessoas nascem, crescem, morrem, muda-se de lugar, novas tecnologias são criadas, muda-se os hábitos, tudo muda. Aqui na nossa vida cotidiana, tudo muda, nada é eterno. Apenas as leis eternas. Mas as leis eternas não são deste mundo. Elas não fazem parte deste mundo. Mas nós podemos acessá-las. Nós conseguimos saber que existem essas leis eternas. Isso é muito interessante. Porque assim, quando temos em mente que existe uma separação do que é eterno e do que é mutável, nós entendemos que a nossa vida aqui, ela não é eterna. Ela é mutável e ela vai acabar. Portanto, esse simbolismo ele diz muito para a gente. Inclusive, eu poderia aqui extrapolar um pouco mais e dizer que eterno é aquilo que podemos ver na lógica. A lógica possui um corpo ali de regras de raciocínio que não mudam e que tratam justamente de entes imutáveis. Aquilo que é verdadeiro, no sentido lógico da palavra, permanece verdadeiro, independente da passagem do tempo, independente dos acontecimentos, continua sendo verdadeiro. Bem, é aquela famosa questão, né? 1 mais 1 vai continuar sendo 2, aconteça o que acontecer. Por outro lado, nós deveríamos ter, então, alguma espécie de lógica que representasse a mudança também. Porque nós não podemos raciocinar apenas com aquilo que é eterno, se vivemos num mundo de mudanças. Bem, e quem faz esse papel é a dialética. A dialética é a ferramenta por excelência da mudança. Trabalha sempre com o aspecto da mutabilidade. Não trata daquilo que é eterno, mas justamente daquilo que muda. Bem, tivemos aí ao longo dos anos vários aprimoramentos em relação à dialética e nós podemos ter certeza que é uma excelente ferramenta para lidar com aquilo que muda,
com as mudanças do mundo, com as mudanças econômicas, com as mudanças sociais, com as mudanças de entendimento dos temas e aprimoramento do nosso conhecimento. Bem, isso é muito interessante porque eu abordei no vídeo sobre criatividade que faz parte do processo criativo uma dialética, justamente porque sabemos agora, esclarecendo aqui um pouco, mas sabemos que vivemos num mundo de mudança, que as ferramentas mudam, as condições em que nós estamos trabalhando mudam, e as pessoas que vão receber aqueles nossos trabalhos também mudam, tudo muda nesse mundo. Então, o que eu queria deixar aqui de recado hoje é basicamente essa distinção entre aquilo que é eterno e aquilo que é mutável. Vivemos em um mundo que muda constantemente. E quando a gente entende e aceita isso, nós diminuímos muito as nossas frustrações. Eu mesmo já me peguei pensando, fazendo raciocínios completamente equivocados, onde eu basicamente esperava um comportamento praticamente eterno das coisas que se degradam. O que não faz o menor sentido. Um exemplo prático disso é quando a gente pensa que resolveu um problema de uma vez por todas. Mas será que existe isso aqui? Existe isso de resolver um problema de uma vez por todas? Vivemos no mundo da mudança. Portanto, é provável que isso não aconteça. A melhor forma de entendermos essas mudanças é entender que não existe ali, como exemplo, um banho que vai valer por todos os banhos, eternamente. Não, todo dia a gente precisa fazer esse trabalho novamente. Todo dia precisamos levantar para trabalhar de novo, porque os frutos do trabalho do dia anterior já se foram. Todo dia é preciso novamente uma nova energia para agir de novo nesse mundo que muda e muda tão rápido. Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.